Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre uma das fases mais importantes para quem está a treinar para uma determinada prova. Vamos falar do período de base. O período de base é a fase inicial do treinamento de qualquer corredor. Se nós queremos fazer um recorde pessoal numa determinada prova, então temos que fazer os treinos de acordo com uma lógica que tem subjacente, que existe um período de base, ou vamos construir as bases para depois conseguirmos fazer o resto dos treinos. Depois temos um período específico em que vamos treinar para as condições específicas da prova em que vamos participar. Depois temos um período competitivo em que nos preparamos mesmo para a prova com uma redução da carga de treinos para chegarmos perfeitamente descansados ao dia da prova. E, portanto, o período de base é a fase inicial em que nós vamos preparar o corpo, vamos ganhar a força e vamos preparar-nos para, nas fases sequentes, nós conseguirmos treinar de uma forma muito intensa. Só que antes de nós conseguirmos treinar de uma forma muito intensa, nós necessitamos de nos preparar e ter a resistência, a força, a capacidade aeróbica que nos permita depois, no futuro, nas próximas semanas, então conseguirmos treinar de uma forma muito intensa e já a pensar na prova específica que vamos participar. Durante esta fase, o foco dos treinos são treinos em ritmo confortável, porque de início, muitas vezes, nós ainda nem sequer estamos em forma suficiente para conseguirmos fazer ritmos mais elevados ou distâncias mais longas e, portanto, temos que gradualmente ir aumentando os treinos, por isso vamos fazendo de um ritmo bem confortável. Vamos também preocupar-nos em melhorar a nossa técnica de corrida, porque ao melhorarmos a nossa técnica de corrida vamos ser mais económicos, quer dizer que vamos conseguir correr a uma velocidade razoável, gastando menos energia, é isso que é ser económico. Esta economia de corrida não só nos vai melhorar a nossa capacidade física e vamos melhorar a velocidade para um determinado nível de esforço, da mesma forma também nos vai evitar algumas lesões pelo facto de nós, ao corrermos de uma forma mais eficiente, vamos correr com muito menos impacto sobre os músculos, sobre as articulações e desta forma vamos conseguir reduzir lesões e vamos preparar-nos para depois, no futuro, em que vamos ter uma carga de treinos muito mais elevada no período específico. Por fim, também vamos aproveitar esta fase para fazermos um fortalecimento geral do nosso corpo. E, portanto, nós vamos fazer alguns exercícios que nos permitem ir ganhar força, porque é essa força que depois vai fazer com que nós estejamos preparados para toda a carga que nós vamos ter. O período de base é um período quase que poderá dizer quase genérico para quase todas as distâncias que nós podemos participar em corrida. Não é muito diferente o período de base para quem faz os 10 km ou faz a meia maratona ou mesmo a maratona, porque o objetivo deste período é mesmo ganhar a resistência, ganhar força, ganhar economia de corrida, que depois vai ser usada toda essa força, essa economia de corrida e a resistência vai ser usada depois no período específico e aí sim, nesse período específico que nós falaremos no próximo vídeo, aí sim é importante nós diferenciarmos o tipo de treinos conforme o tipo de provas em que vamos participar. Relativamente à duração do período de base, normalmente o período de base tem uma duração entre 4 a 6 semanas. Se ainda estivermos muito longe da prova, podemos alargar um pouco este período, porque é dos períodos mais importantes, porque quanto mais resistentes, quanto mais força tivermos, quanto melhor base nós tivermos, melhor depois vamos conseguir fazer o resto das fases de treinamento. Existem diversos tipos de treinos que nós podemos fazer durante o período de base. Entre os treinos principais temos os treinos em ritmo leve. E esses treinos em ritmo leve podem distinguir-se ou podem dividir-se em treinos mais curtos, que nós fazemos ao longo da semana,
e depois o treino longo que nós fazemos mais para o final de semana. Portanto, são treinos que nós fazemos em ritmo bem confortável, em que nós conseguimos falar, conseguimos conversar com um colega que vai correr connosco, e portanto são treinos que nós não estamos preocupados com ritmos, estamos preocupados gradualmente irmos aumentando o volume de treinos para ganharmos cada vez mais resistência, até porque muitas vezes nós iniciamos o período de base após um período de descanso, um período em que nós tivemos uma determinada prova que nos desgastou muito, então paramos 2 ou 3 semanas, então quando começamos o período de base, normalmente ainda não estamos em formas e, portanto, nós gradualmente vamos aumentando o número de quilómetros para que o corpo se vá habituando novamente a correr por distâncias mais longas. Portanto, o objetivo desta fase é mesmo este, é ganharmos a resistência para nós depois, mais tarde, utilizarmos essa resistência. E, portanto, temos os treinos mais curtos, pode ser 30, 40 minutos em ritmo confortável. Depois, ao fim de semana, então fazemos o treino longo, pode ser 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e meia, conforme também a condição física do corredor e aquilo que consiga suportar naquela fase em que está a treinar. Portanto, de início serão distâncias bem mais curtas, depois, mais para a frente, quando chegarmos às 5, 6 semanas, aí já poderemos ter distâncias mais longas. Durante esta fase também é muito importante nós fazermos alguns treinos de força, portanto trabalho de ginásio ou trabalho em casa, fazer exercícios de reforço muscular, muitas vezes não é necessário irmos para o ginásio, às vezes basta fazermos alguns agachamentos em casa, fazer abdominais, fazer prancha, fazer exercícios para as pernas, para o corpo, para os braços. Portanto, no fundo é um fortalecimento geral do corpo. Não estamos muito preocupados se são músculos muito utilizados ou pouco utilizados pela corrida, é um fortalecimento geral, por isso é que é um período de base que quase que dá para qualquer tipo de modalidade que nós pretendemos fazer depois. Para melhorarmos a tal técnica de corrida, então podemos fazer exercícios educativos de corrida que nos vão melhorar bastante a nossa capacidade de termos uma boa postura. Também os exercícios de fortalecimento que falei há pouco também vão ajudar a nós conseguirmos ter uma postura correta durante muito mais tempo, portanto é importante este tipo de exercícios que nos permitam ter uma boa técnica de corrida. Outro tipo de treinos que poderá ser muito útil neste período de base são os treinos de subidas, em que nós vamos subir um morro a um ritmo rápido, ou então subir e descer a um ritmo confortável, e portanto este tipo de exercícios quase que substitui o trabalho de reforço muscular que eu falei há pouco. Portanto também é um tipo de treino que deve ser feito durante esta fase do período de base. Conforme nos vamos aproximando do final do período de base, então podemos começar a incorporar alguns treinos já de alguma velocidade. Por exemplo, após um treino de, sei lá, 30 ou 40 minutos em ritmo leve, podemos fazer 10 tiros de 100 metros com uma pausa de 1 minuto. Portanto, é um tipo de exercício que no treino leve nós vamos correr um ritmo confortável e depois vamos fazer tiros e como é uma distância muito curta, não nos vai desgastar muito e nós vamos conseguir fazer bem, e é um tipo de exercícios que nos vai ajudar a preparar já para quase uma fase de transição para o período específico que nós vamos fazer depois do período de base. Então já estamos a fazer alguns tipos de treinos que incorporam uma parte de velocidade. Da mesma forma, também podemos fazer já para a fase final do período de base alguns treinos de fartlek, que é aquele treino em que nós vamos a um ritmo leve durante 2 ou 3 minutos, de repente temos 1 minuto em que vamos a um ritmo rápido, depois voltamos mais 3 minutos a um ritmo leve, depois voltamos a correr em ritmo rápido, ou seja, vamos intercalando períodos curtos de ritmo mais rápido ao longo do treino, que nos vai ajudar a preparar e, de certa forma, a fazer também a transição para um período específico em que nós vamos focar-nos mais na velocidade. Nós, na fase inicial, nós vamos ganhar
resistência, por isso muitas vezes nós estamos ainda em baixo de forma e portanto temos que gradualmente ir aumentando as distâncias. Conforme vamos conseguindo fazer os treinos e vamos melhorando a nossa condição física, vamos colocando então os treinos de subidas e descidas, em que já são treinos um pouco mais difíceis e que nos fortalecem imenso, mas para o final começamos a incorporar alguns treinos que têm um pouco de velocidade, ainda não são treinos intervalados, ainda não são treinos ritmados, mas já têm alguma velocidade para nós nos irmos habituando aos poucos, já a correr um pouco mais rápido, para depois nos prepararmos para a fase seguinte. Então, em termos de planificação ao longo das 6 semanas que nós estávamos a falar, nas primeiras 2 semanas seriam só basicamente treinos em ritmo leve. Os corredores mais iniciantes fazem só treinos leves e mais curtos, se for intermédio ou avançado aí já fazem distâncias um pouco maiores e pronto, e podem ser treinos relativamente curtos para aos poucos irem aumentando as distâncias. No final de semana podem fazer um treino um pouco mais longo para conseguirem então também já começar a preparar-se para os treinos longos que vão necessitar de fazer no período específico. Na semana 3 e 4 já vamos incorporar alguns treinos os tais treinos de subida que eu falei há pouco. Quem treina 3 vezes por semana faz, por exemplo, um treino curto à segunda ou terça, depois a meio da semana faz o fartlek e depois faz o treino longo. Quem fizer mais do que 3 treinos, fizer 4, 5, 6 treinos, faz 2 ou 3 treinos em ritmo leve e mais curtos, mas incorpora um treino ou 2 no máximo de subidas e depois faz o treino longo. E portanto, depois na semana 5 e 6, então já incorporam em alguns treinos, daqueles que fazem os treinos curtos, de 30 a 40 minutos, depois incorporam uma vez ou 2 vezes por semana aqueles tais treinos de 100 metros, de tiros de 100 metros, e podem depois também, num dos treinos, fazer também um fartlek, que é interessante porque nos vai preparar para aquelas velocidades que nós vamos fazer mais tarde. Os treinos longos do final de semana, aqui já no final da sexta semana, a quinta e sexta semana, já podem fazer treinos longos já se calhar progressivos, em ritmo progressivo, em que vão aumentando o ritmo ao longo do tempo, ao fazer os últimos 2, 3 km a um ritmo mais elevado. Portanto, assim desta forma vocês conseguem planear todo o período de base. No próximo vídeo vamos falar sobre o período específico, em que nós já vamos focar-nos no outro tipo de treinos. E portanto, em termos de resumo, o período de base é essencial porque é o período em que nos vai dar as bases para nós conseguirmos fazer a prova em que vamos participar de uma forma mais conveniente. Portanto, é um período em que nós vamos focar-nos na resistência, na força, ter uma melhor técnica de corrida e, portanto, nós vamos focar-nos em treinos em ritmo leve, ritmo confortável na maior parte dos treinos, porque nós ainda não estamos no nosso pico de forma e, portanto, temos que gradualmente ir aumentando as distâncias. No início vamos focar-nos basicamente em ganhar resistência. Depois, mais tarde, vamos então focar-nos em ganhar velocidade. Mas nesta fase inicial é a resistência que é importante. Portanto, fazem este tipo de treinos, depois já começam também a incorporar alguns treinos de força, como o treino de subidas. Para o final já do período de base já começam a incorporar alguns treinos com alguma velocidade, não muita, mas alguma velocidade para nos prepararmos para a fase seguinte. Portanto, basicamente era isto que eu tinha hoje para vos dizer, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso joinha, subscrevam o canal caso ainda não tenham subscrito, não se esqueçam que o próximo vídeo vai ser sobre período específico e até à próxima e bons treinos.